A paz do Senhor, igreja. Amém. Podeis tomar vossos assentos? Queridos, fomos convocados a continuarmos a nossa abordagem sobre a liberdade cristã e também discutirmos sobre essa liberdade na problemática levantada por apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Nós vimos nas duas primeiras aulas esta questão da liberdade, em que o ser humano ele é escravo do seu próprio desejo por liberdade, e que a liberdade dele se baseia em dois fatores. Primeiro, a autonomia. Ele quer ser como Deus, criar as suas próprias regras, criar o seu próprio modo de viver. Mas também ela se reflete na autossuficiência. É querer resolver os problemas na sua própria força, no seu próprio mérito, sem depender de nada e de ninguém. A autonomia ela se manifesta no campo religioso através da antinomia, que é a pregação ou a insistência de que um crente pode fazer o que quiser porque ele é liberto por Deus. Isso está errado. A moldura que reflete ou que protege a nossa liberdade é a moldura não mais da lei, mas a moldura do amor. Mas também se reflete no campo religioso através do legalismo, que nada mais é do que a autossuficiência da pessoa, dela querer alcançar méritos diante de Deus pelo seu desempenho religioso. A sua aceitação diante de Deus está vinculada, segundo ele, à sua capacidade de seguir certas regras e normas. E ele entende que através disso ele será aceito, ele terá méritos. E é essa discussão que nós encontramos Paulo aos Gálatas. E hoje eu quero avançar um pouquinho, trazendo um pouco mais do pano de fundo dessa discussão, porque dentro de uma perspectiva de interpretação bíblica, eu entendo que os contextos envolvidos, o pano de fundo, os cenários montados, são de extrema importância para que entendamos como uma discussão surgida há 2000 anos é tão válida para nós hoje ainda. Para isso, queridos, eu queria continuar, por gentileza, de um ponto onde nós paramos, sobre onde ficava Gálatas, ou qual era a situação de Gálatas. Embora haja um pouco de discussão ainda entre os estudiosos, mas hoje é um consenso dos principais estudiosos bíblicos, que a região da carta aos Gálatas é uma região composta da região sul da Ásia. Esta carta foi escrita provavelmente no ano 48, depois de Cristo. É uma região da Ásia Menor, onde nós encontramos Listra, Derbe e Icônio. Foram frutos da primeira viagem missionária de Paulo. Estas cidades eram de perfil grego, de uma política romana, e convém dizer que desta forma, eles eram politeístas, pagãos, e de uma imoralidade. A própria religião grega, nas suas divindades, ela defendia ou encontrava a normalidade na imoralidade e no próprio homossexualismo. É dentro desse contexto que Paulo chega, diante de um contexto na cultura grega fatalista, porque eles criam que as moiras traçavam o destino humano e o ser humano não tinha o que fazer. Paulo chega nesse contexto na sua primeira carta, na sua primeira viagem missionária, e ali anuncia o evangelho. Eles se convertem do paganismo, eles se convertem da idolatria e passam a seguir o Deus verdadeiro. Passado um tempo, chega um grupo de religiosos vindos, provavelmente de Jerusalém, e começam a distorcer a mensagem de Paulo e falar que ela é incompleta. A carta de Paulo defende o evangelho, defende a suficiência de Cristo. Porém, como que essas pessoas chegaram ali em Gálatas? O porquê elas tinham tanto desejo de alterar a mensagem paulina? O que estava por trás de uma ênfase tão gigantesca em que os gentios ali nunca foram preocupados com os gentios?
Em nenhum momento ninguém se preocupou com eles, porque agora tinham tanta preocupação de comitivas de judeus atrás de uma região desprezada, porque a região da Galácia do Sul era desprezada pelos romanos, pelos gregos, não tinha muita beleza ou muitos recursos, como em Éfeso, como em Corinto, como em Alexandria, como em Antioquia da Síria. Por que eles estavam ali? Por que a insistência deles a ponto de criar uma celeuma tão grande? Para nós entendermos isso, e isso é muito importante na leitura da Carta aos Gálatas, nós temos que lembrar que é um contexto histórico envolvido. E esse contexto histórico começa lá no exílio babilônico, há 400 anos, quando o povo de Israel, depois de desprezar as mensagens dos profetas, o povo de Judá, ele é levado cativo por Nabucodonosor. Vocês têm a história de Daniel, e ali acontece no exílio babilônico. Nós temos ali Ezequiel profetizando no exílio, o próprio Jeremias que profetizou a destruição de Jerusalém, e ele mesmo testemunha a destruição de Jerusalém. E ali os 400 anos, naqueles 400 anos atrás, no exílio babilônico, o povo ali preso na Babilônia, cativo, o seu templo, que era a representação do céu na terra, que era algo que para eles jamais seria destruído, agora eles têm que conviver que o templo está destruído, o templo de Salomão. Jerusalém está a ruínas, o muro destruído, está tudo acabado, e o povo prometido, o povo liberto do Egito, o povo de Deus, o povo que viu maravilhas de Deus, agora era escravo de uma nação pagã. E diante das aflições que nós passamos na vida, surge a pergunta: por quê? É a primeira coisa que nós, quando passamos por aflições, seja elas quais forem, nós temos que perguntar por quê. É a tendência do ser humano, é a nossa tendência a avaliar o que está acontecendo e por que isso está acontecendo comigo. E não foi diferente com o povo de Israel. Por que, Senhor? Por que estamos passando por essa aflição? Por que tu permitiste que o teu povo escolhido e eleito agora ficasse aqui numa terra estranha? E os salmos falam sobre isso. Eles pedem, os babilônicos pedem para que os judeus toquem uma canção de Jerusalém. Eles falam: como eu vou cantar uma canção, tocar uma canção em terra estranha? Como eu posso fazer isso? E ali eles se lembravam de Jerusalém. E o porquê, o que está acontecendo? E a conclusão que eles chegam, lendo Abacuque, lendo Jeremias, que foi desprezado na sua geração, um profeta totalmente desprezado, ninguém queria ouvir Jeremias. Jeremias tinha uma certa neurose com isso, ele tinha uma certa ansiedade, porque ele pregava, ele profetizava e ninguém dava ouvidos. Mas agora, começaram a ouvir as mensagens de Jeremias. Isaías, e entendendo o contexto, eles perceberam: sim, estamos aqui porque desrespeitamos os mandamentos divinos. Estamos aqui porque desobedecemos a Deus. Estamos aqui porque Deus nos falou através dos seus profetas e nós não demos ouvido. Estamos aqui por causa da nossa idolatria. Eles reconhecem o erro deles. Eles reconhecem o porquê estavam ali. E também, lendo Isaías, eles reconhecem que há esperança de restauração. Que se eles se arrependerem, se voltarem a Deus, se guardarem a sua lei, eles serão libertos. E mais do que isso, se eles tiverem um desempenho satisfatório diante de Deus, Deus os devolverá a Jerusalém. E mais do que isso, pelas profecias escatológicas de Isaías e de Ezequiel, Deus restauraria Jerusalém. Jerusalém seria o centro do mundo, e Deus exerceria juízo sobre os gentios que os escravizavam. De Sião, as nações virão a Sião ouvir a lei de Deus. Mas isso depende de nós. Era essa a imagem que eles construíram. O tempo passa, eles voltam. 70 anos depois eles voltam. Primeiro com Zorobabel, o templo é construído. Depois com Esdras, o povo é ensinado a lei. Esdras, ele inicia uma era de escribas. Eles já tinham esquecido o hebraico, aprendido apenas o aramaico. E ali, Esdras traduz
a lei, interpreta a lei, de onde viria depois uma classe que nós conheceríamos no Novo Testamento de escribas e doutores da lei. Vem Neemias, reconstrói o muro e eles ganham uma certa autonomia. E naquele momento eles estão aguardando a restauração total de Jerusalém, porque mesmo sendo permitida a volta do exílio, ainda sobre eles pesava a mão do Império Medo-Persa, depois pesava a mão do Império Grego. E dentro desse ambiente, em que eles entendiam que o desempenho deles, religioso, é o que permitiria a restauração completa de Israel, surgem duas seitas, ou duas vertentes religiosas, a dos fariseus e a dos saduceus. O dos fariseus ligados à sinagoga, e dos saduceus ligados ao templo. Os saduceus tinham uma visão um pouco mais amistosa, politicamente correta com as demais nações. Os fariseus não. Para os fariseus era inconcebível que um judeu se misturasse com um gentil. Na visão de um fariseu, cujo nome em hebraico é perushim, que significa separado, eles entendiam que toda desgraça que Israel sofria, que toda desgraça que o povo de Judá estava passando ali, sendo oprimidos, e ainda não houve a libertação completa, e Deus não tinha manifestado, era culpa dos gentios. Israel se desviou por culpa dos gentios. A idolatria entrou em Israel por culpa dos gentios. Israel se desviou do caminho do Senhor por culpa dos gentios. Deus exerceu juízo sobre o seu filho por culpa dos gentios. A culpa de tudo que estava acontecendo eram os gentios. Será que isso é muito diferente do que nós vemos hoje? Ou do que nós vemos em Gênesis? O primeiro ser humano, quando pecou, foi confrontado por Deus. Você comeu do fruto que eu ordenei que você não comesse? Ele olha e fala, foi a mulher. A mulher olha e fala, foi a serpente. A nossa tendência de autossuficiência não permite que reconheçamos o nosso próprio erro. Podemos até reconhecê-lo, mas nós vamos mitigá-lo jogando a culpa do outro. Eu errei, mas errei porque fui enganado por outro. Eu errei, mas errei porque o outro me seduziu. A outra me seduziu. Eu errei, mas a culpa é dele. Se ele não tivesse comigo, se ele não tivesse junto, se ele não tivesse dito o que falou, se ele não tivesse feito o que fez, nada teria acontecido. Então eu sou uma vítima. A autossuficiência não permite que eu reconheça o meu erro. Puro, fui eu pequei. Como Davi chega e fala para Deus, Senhor, eu pequei. Não foi Batseba que me seduziu, foi eu que pequei. Não foram as pessoas que trouxeram ela a mim, foi eu que pequei. E eu pequei contra ti. Não. Raramente nós ouvimos orações assim. As orações que nós ouvimos é, olha Senhor, eu errei, mas olha, eu sou uma vítima. Eu sou uma vítima daquela igreja, eu sou uma vítima daquele líder, eu sou uma vítima de tudo que aconteceu, da criação dos meus pais, da forma como eu fui tratado na escola, eu sou uma vítima. E esses fariseus criaram essa imagem de uma vítima. A culpa não é nossa, a culpa é dos gentios. Então nós devemos nos distanciar deles. E chegou a um ponto que William Barclay, no seu comentário aos Gálatas, ele fala o seguinte, chegou a um ponto que o judeu ortodoxo olhava para o gentio e dizia, o gentio foi criado por Deus para ser lenha para o fogo do inferno. Era essa a concepção. Era esse ambiente dos 400 anos de silêncio profético que foi se formando. E veja, a classe dos fariseus dominava a sinagoga. Então uma criança crescia ouvindo, se afaste dos gentios. Uma criança crescia ouvindo assim, são maus, se deixar eles vão, é o bicho papão, eles vão engolir você vivo. E eles cresceram ouvindo isso. Dentro da tradição judaica, era proibido
um judeu ou uma judia, segundo o próprio Barker fala no seu comentário, de auxiliar uma mulher gentia no seu trabalho de parto, porque você iria ser culpado por ajudar a trazer um gentil ao mundo. Esse segregacionismo, para se autoproteger das suas próprias deficiências, dominou o povo, dominou a classe farisaica. E eles achavam o seguinte: não, vamos nos separar dos gentios e vamos nos manter fiéis à Torá, porque a nossa questão é com Deus e nós não podemos nos misturar de forma alguma com esse povo. E como nós nos misturamos? Primeiro, nós temos que ser diferentes dele. Como ser diferentes? A circuncisão, o principal símbolo de diferença. Uma marca que todo homem tinha no corpo, que o distinguia de qualquer outro homem, de qualquer outro gentil. Segundo ponto, a alimentação. Ele come de um jeito, nós vamos estabelecer um outro padrão de alimentação. Segundo a Torá, e vamos ser rígidos nisso. Terceiro ponto, a guarda de dias, o sábado. Neste contexto de diferenciação, 3 coisas ganham importância. O amor não. A misericórdia não. A verdade não. Mas a circuncisão, a guarda de um dia na semana e comer um certo tipo de comida. E é neste ambiente que de repente surge um carpinteiro. Vocês estão entendendo? Nesse ambiente que nós criamos, vocês estão entendendo como é que é perigoso quando nós não entendemos e adotamos uma posição humilde diante de Deus? Nós construímos posições teológicas que na nossa mente faz todo sentido, tudo certo, tudo X no Y, preto no branco, mas de repente vem Deus e destrói tudo. Surge um carpinteiro, e esse carpinteiro começa a fazer milagre. E esse carpinteiro começa a almoçar e jantar, partilhar o pão, que era algo sagrado para o judeu. Partilhar o pão no Oriente Médio é comunhão. Partilhar o pão no Oriente Médio é você aceitar aquilo como amizade, como vínculo, como relacionamento fraterno. E vem esse carpinteiro lá de Nazaré. Viria alguma coisa boa de Nazaré? Viria alguma coisa boa da Galileia? Não tem nenhum profeta que surgiu de lá. E de repente esse homem comendo com publicanos, comendo com pecadores, curando gentios, curando uma mulher sírio-fenícia. É inconcebível algo desse, não pode, porque na nossa mente é inaceitável alguém se relacionar com um gentil dessa forma. E eles começam a fazer oposição. Queridos, olha o que eu vou dizer agora. Devemos ter extremo zelo pela casa de Deus. Devemos ter extremo zelo pela nossa fé. Mas olha o que eu vou dizer. Zelo sem amor nos afasta do caminho do Senhor. Opa, até rimou. Eu não esperava que rimasse assim. Vocês estão entendendo? Um zelo que não for devotado na misericórdia, um zelo que não for fundamentado no amor, um zelo que não for fundamentado no desejo do bem do outro, é hipocrisia e farisaísmo. Certo dia, um certo pastor foi procurado por um pai. E esse pai, desesperado, porque o seu filho era extremamente problemático. Extremamente problemático. E ele queria pedir ajuda do pastor, que o pastor orasse por ele, que ele não sabia mais o que fazer, e já estava desesperançoso, já estava desgostoso da vida, e todas as críticas, eu tenho orado, e nada tem acontecido, e ele ali conversando com o pai, e você percebia nele um certo desgosto pela situação em que o filho vivia. E o pastor fez uma pergunta a ele, dizendo: querido, se você soubesse que este filho daria tanto trabalho a você como tem dado, você teria gerado? Se um anjo avisasse você,
Antes da concepção dele, olha, se você tiver um filho, ele vai dar um monte de trabalho, vai fazer isso, isso, isso. Você mesmo assim teria continuado a geração? Se a resposta for sim, ainda há esperança para você. Se a resposta for não, não é você que precisa de um filho melhor. É seu filho que precisa de um pai melhor. Nosso zelo, muitas vezes, não está vinculado, como o zelo farisaico que encontramos em Gálatas, ao bem do outro, à defesa da fé, do Evangelho, mas está vinculado numa autossatisfação pessoal, numa preservação da sua própria imagem. O medo de um pai ou de uma mãe que ainda não compreendeu o Evangelho, e que tem medo do que seu filho e de que sua filha faça algo errado, muitas vezes não é pelo bem do filho, mas pela sua própria honra. O que a igreja vai dizer se virem você assim? O que vão falar do meu ministério se souberem que você fez isso? Como vai ficar minha reputação se souberem que você engravidou antes da hora? Querido, se isso passa no seu coração, caia de joelhos e clame a misericórdia divina, porque esse tipo de zelo não pertence a Deus. O zelo que vem de Deus é: eu te amo, eu quero o seu bem, eu quero o seu melhor, eu quero você nos caminhos do Senhor. O meu zelo por você é por você e não por mim. O zelo vinculado ao amor. E Jesus fala aos fariseus sobre isso, fala: ide aprendei, misericórdia quero, e não sacrifício. E se vocês entendessem o que é isso, vocês não julgariam os pequeninos. Jesus não está defendendo ninguém, pecado de ninguém. O que Jesus está dizendo é que todos nós somos pecadores, e não merecemos nada diante de Deus, nada que façamos possa merecer o favor dele. Mas esse povo, eles entendiam, 400 anos de história, entendiam mais de Bíblia que juntar todo mundo aqui. Uma criança judia com 10 anos de idade já tinha decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. E a gente tem problema até para decorar o Salmo 23. Mas veja bem, um zelo sem amor. E o tempo passa. E esses fariseus se juntam aos saduceus por causa desse escândalo, desse carpinteiro que se dizia o Messias. Isso é um escândalo, isso é um arroubo, de maneira nenhuma. O Messias que virá não vai dar trela nenhuma para gentil. O Messias que virá vai esmagar a cabeça dos gentios e dos seus reis e vai colocar Israel no pedestal diante das nações. Esse não pode ser o Messias. Ele é um falso Messias. Ele os persegue, ele o critica, ele tenta pegar Jesus em perguntas capciosas, tenta forçá-lo a dizer coisas, e Jesus vence só sobre tudo isso aqui, e eles juntam, e na sua união, condenam Jesus. Jesus é crucificado, e para eles chegou ao fim essa heresia. Mas daí o negócio fica louco. Porque Deus confunde os sábios na sua própria sabedoria. Agora estão falando que ele ressuscitou. Já não bastasse, agora falam que ele ressuscitou. E Jesus ressuscita, os seus discípulos o veem. E não só isso, em Jerusalém 50 dias depois, uma coisa louca acontece, inconcebível acontece à visão de todos. O Espírito Santo é derramado sobre um grupo que estava no cenáculo reunido, e coisas maravilhosas começam a acontecer. Eles começam a falar em línguas, eles começam a manifestar a glória de Deus, eles começam a falar num certo idioma que todos que passavam ouviram, e aquilo atraiu as multidões. Uns achavam que estavam bêbados, mas outros começaram a perceber: alguma coisa está acontecendo. E depois disso, sinais e maravilhas sendo operados através dos profetas, dos apóstolos, Pedro, João, Estevão. A coisa começou a crescer. E aí eles começaram a entender. Parece que a coisa começou a cair. Falaram: espera um pouquinho, tudo isso que está acontecendo aqui
Foi profetizado por Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Foi profetizado sobre isso. Eles começam a ler, começam a entender. E olha o que acontece, põe por gentileza Atos 6, 7. Eles começam a perceber que aquilo que eles haviam tentado destruir, na realidade estavam tentando destruir a verdade. E aí começa a correr um movimento em que os próprios judeus que acusavam Jesus, que trabalharam para a morte dele, olha só, a palavra de Deus se espalhava, crescia o número de discípulos onde? E também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eles começaram a crer em Jesus. Realmente ele era o Messias. O que nós fizemos? Eles perguntam para Pedro na sua pregação, em Atos 2, o que faremos para ser salvo? O que faremos para escapar disso? O que faremos para escapar daquilo que nós fizemos a ele? E Pedro fala, arrependam-se e sejam batizados. E começa uma multidão, não todos, mas uma grande parte daqueles que eram fariseus, daqueles que eram saduceus, entram dentro da igreja. Por quê? Olha, o Messias veio. Ele morreu e ressuscitou. E agora nós entendemos que ele morreu por causa do pecado do povo. Por causa dos pecados de Israel. Por causa do fracasso de Israel. Agora ele ressuscitou, está com Deus. O Espírito derramou. Agora daqui a pouquinho ele volta. E agora sim, o juízo virá sobre todas as nações, e aqueles que seguem o Messias, o Jesus Messias, eles ficarão salvos. Eles entenderam, e era esse o raciocínio. Vamos esperar o Messias, agora sim, os gentios vão ter o que merece, agora sim eles vão ver o que é o povo de Israel, remido pelo Messias. Então veja o resumo de tudo que eu estou falando aqui até agora. Até Atos capítulo 6, nós temos a seguinte conclusão. Jesus é Messias? Sim. Ele morreu? Ele ressuscitou? Ele salva o homem dos seus pecados? Mas apenas os judeus. Apenas os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E a igreja, a princípio, ela se esquece da palavra de Jesus Cristo, de ir por toda a terra, se esquece disso, e fica em Jerusalém, fica ali anunciando, os milagres acontecem, a igreja avivada, cantando, louvando ao Senhor. O negócio era tão bom, que as pessoas já acreditando na volta de Cristo imediata, entregavam os seus bens aos pés dos apóstolos, dividiam entre todo mundo. Agora não importa mais propriedade, agora não importa mais dinheiro, agora não importa mais posses, o Messias virá, será novo céu, nova terra, a Jerusalém será implantada novamente como centro do mundo, é só aguardar um pouquinho. E Deus fala, vocês entenderam tudo errado. Mais uma vez entenderam tudo errado. Mais uma vez chegaram às suas próprias conclusões da sua mente. E Deus desconstrói toda a conclusão deles. Chega em Atos 8. Atos 8 vem que nós chamamos de perseguição. Muitos judeus se converteram ao Messias, mas muitos ainda consideravam Jesus Cristo como uma heresia. E a política ter o zelo de Elias. Qual era o zelo de Elias? Não é judeu, mata. E aí a perseguição vem sobre a igreja. E acontece um negócio muito impressionante. Eles vão parar em Samaria fugindo. Samaritano era inimigo de Israel. Samaritano é um povo indesejado. E um negócio louco acontece. Alguém ousa falar de Jesus em Samaria. E sabe o que acontece? O Espírito Santo desce sobre eles da mesma forma que desceu sobre os gentios. Que loucura é essa? Mas espera aí, não estou entendendo nada. Pedro e João descem até Samaria para ver o que está acontecendo. E lá eles empunham as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. E eles ficavam, o que está acontecendo? Até os samaritanos, olha como Deus é bom. Os samaritanos também. Mas veja bem, samaritano é meio primo, sabe? Samaritano é meio primo. Eles também obedecem a Torá, eles também servem ao único Deus. Vamos dar um desconto para os samaritanos. Está tudo certo com isso. Tá bom, Deus salva? Gente, sim, salva, judeu e samaritano. Olha que maravilha.
Mas daí uma outra coisa acontece. Pedro, capítulo 10 de Atos, tem uma visão. O grande Pedro, o líder da igreja, tem uma visão. Vai lá na casa de Cornélio. Vai lá e prega o evangelho, mas eu nunca posso entrar na casa de um gentil. Ele declara isso em Atos 10, eu não posso entrar na casa de gentil. E Deus fala, não considere impuro o que eu purifiquei. Tire o seu preconceito, tire essa mentalidade enrijecida, deixe o meu espírito trabalhar em você. E ele vai, e chega na casa de Cornélio, um centurião romano, mais gentil que isso, impossível. Ele entra naquela casa, debaixo do teto, que era proibido para um judeu, e prega o evangelho. E sabe o que acontece? O Espírito Santo vem sobre todos. Eles falam em línguas, eles glorificam a Deus, e as pessoas que acompanhavam Pedro estavam estarrecidas. Meu Deus, o que está acontecendo? O gentil também. E aí foram dedurar ele. Sempre tem alguém para dedurar. Evangelizar tem pouca gente. Anunciar o evangelho tem pouca gente. Poucos são ceifeiros, mas para falar mal dos outros, mas para criticar o que o outro faz, mas apontar o dedo. Levaram Pedro para o conselho de Jerusalém, lá na igreja. O Pedro, hein? Era o Pedro, imagina se sou eu e você, meu querido. Era apedrejado em praça pública, era Pedro. O que é isso, Pedro? Explica essa coisa de você entrar debaixo de uma casa de gentil. E aí Pedro tem que fazer toda uma defesa, dizendo o que aconteceu, a autoridade que ele recebeu de Deus para ir lá, o que aconteceu, o testemunho do Espírito Santo descendo sobre ele. Ele fala, eles receberam o Espírito Santo, quem somos nós para negarmos que eles sejam batizados? E aí eles coçam a cabeça. E agora? Bom, tá bem. Quem sabe porque Cornélio era um homem temente a Deus, quase um judeu prosélito, quase. Estava ali, era um homem de boas obras. Quem sabe é isso. Vamos deixar passar. Tá beleza. Aí, meu querido, em Atos 10, por causa da perseguição, lá de Atos 8, acontece algo louco. O evangelho chega a uma cidade chamada Antioquia. Queridos, por que é bom conhecer a história? Porque Antioquia era uma das cidades mais odiadas pelos judeus. Antioquia foi a capital do Império Seleucida, o império que perseguia os judeus. Antioquia era a capital do rei Antíoco IV Epifânio, considerado um tipo de anticristo. Esse homem, ele invade o templo de Jerusalém, em 173, ele sacrifica um porco no templo de Jerusalém, ele profana o templo de Jerusalém, ele mata os sacerdotes no templo, ele proíbe a prática do judaísmo, ele queima os pergaminhos da Torá, uma perseguição implacável. Antioquia representava tudo que o judeu detestava, tudo que o judeu odiava, tudo que o judeu não queria saber. E de repente, olha, meu Deus, o que acontece? O evangelho chega lá, eles recebem o evangelho, eles são convertidos e o Espírito Santo desce sobre eles, querido. Algo louco. E aí eles lá em Jerusalém, o que está acontecendo? Não pode ser verdade. Manda Barnabé para ver. E Barnabé chega lá para ver e diz, realmente, é tudo isso e muito mais. Os gentios receberam a graça, os gentios receberam o Espírito Santo, os gentios também são do povo de Deus. E agora, o que a gente faz com esses gentios, meu Deus do céu? Como Paulo fala em Romanos, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que ele tenha que retribuir? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Deus destrói os nossos preconceitos, queridos. Deus destrói quando a gente acha que não tem esperança mais para ninguém. Olha, não, aquele não tem mais esperança. Aquele é pau que nasceu torto, morre torto, não vai ter jeito não. Não, meu querido, Deus tem esperança, o plano dele é eterno, o amor dele é incondicional por mim e por você. Deus alcança todos, o evangelho é disponível a todos. E nós às vezes somos preconceituosos, mas veja, nada pode parar o poder do evangelho de Cristo, meu querido. Nada pode, nada pode.
E Barnabé, vendo aquela situação, vai buscar uma outra coisa louca. Vai buscar Saulo de Tarso. O Evangelho é uma coisa... Porque por isso que o Evangelho é loucura para os que perecem. Não tem lógica o Evangelho. O agir de Deus não tem lógica humana. Jamais alguma coisa a gente poderia dizer que um homem como Paulo ou como Saulo poderia ser buscado agora lá na cidade dele para cuidar de uma igreja de gentios. É impossível. É impossível. Olha o currículo dele. O cara é hebreu de hebreus, nascido da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. O menino é um prodígio, criado aos pés do mestre Gamaliel, conhecedor da cultura grega, da lei romana, do hebraico, da Torá como ninguém. O menino é o futuro de Israel, é uma cadeira certa no Sinédrio. Esse menino é irrepreensível segundo a lei. Esse menino é extremamente zeloso na tradição dos seus pais, a ponto de, quando ele ficou sabendo de um grupo de gente que dizia que seguiam Jesus de Nazaré, que tinha ressuscitado e que esse Jesus era o Messias, ele endoida. Não pode. O espírito de Elias entra nele, eu vou matar tudo a faca agora. Igual os profetas de Baal. E ele vai. Primeiro que morre é Estevão, com o consentimento dele apedrejado. E ele recebe cartas para ir perseguir os crentes em todos os lugares onde estivessem, e em Damasco também. E diz que ele implantava o terror entre os discípulos. O terror. O homem era o terror. Está vendo onde o zelo sem amor leva? Está vendo onde o zelo, se nós não tivermos com humildade, sempre diante de Deus, Senhor, o que Tu queres de mim? Me dá zelo pela Tua obra, me dá zelo pela Tua palavra, mas me dá zelo com amor, porque sem amor nós não somos nada, sem misericórdia não somos nada. Como Deus fala ao povo de Israel lá em fugiu a cabeça agora. Estava bom, hein? Miqueias, capítulo 6, 8. O que Deus quer de nós? Que amemos a benignidade, pratiquemos a justiça e andemos humildemente diante de Deus. Que o seu zelo, meu querido irmão, que o nosso zelo nesses últimos dias seja um zelo regado, mantido e fundado no amor por Deus, no amor pela igreja, mas também no amor para o semelhante. Antes de criticar, estenda a mão. Antes de falar mal, vai lá e converse com a pessoa. O que está acontecendo? Precisa da minha ajuda? E esse homem, extremamente zeloso, indo perseguir a igreja em Atos 9, ele recebe uma visão que transforma a sua vida. Ele vê e Jesus aparece para ele e diz o seguinte: por que você me persegue? Quem és tu? Eu sou Jesus. Eu sou aquele que você está perseguindo. Ao perseguir minha igreja, você persegue a mim. E aquilo muda a atitude de Paulo. Ele é convertido, ele chega até Damasco cego. Ananias ora para ele, ele recupera a visão. Dali ele se afasta e vai 3 anos para a Arábia. Ali ele estuda, ali ele tem intensivo com o Senhor Jesus Cristo, para entender esse mistério, para entender como este Nazareno era o verdadeiro Messias. Ele compreende pelo Antigo Testamento que Jesus nada mais é do que o cumprimento das profecias. Ele entende que Jesus é a resposta, é o plano de Deus. Jesus é o Salvador, não só da nação judia, mas mas de todo mundo. E tem uma visão transformadora, 3 anos, e a gente às vezes se converte, e a gente quer colocar a pessoa para pregar no outro dia. É bom ele contar o testemunho dele, mas aqui Paulo teve uma preparação. Depois de 3 anos, ele volta para Damasco, começa a pregar, a confusão se instala, ele foge para Jerusalém, e fica 15 dias com Pedro lá. Isso porque aqui ninguém queria receber, ele estava todo mundo com medo dele. Bom, eu teria medo também. Conversa com Pedro, de lá ele se retira. E fica 10 anos no anonimato. Querido, quantos anos? E você está reclamando? Quantos anos, meu querido? E você está murmurando?
10 anos. Ele Deus. 10 anos. Ele é a palavra. E você faz 4 anos aí no curso EAD de teologia e acha que é bom bambam. E às vezes, olha lá Deus falando com você, né? O teu TCC foi copiado. Olha. Revela Jesus. E aí você vai, aí você chega para o pastor da igreja, já quer um cargo, já quer, vai direto para pastor, se precisa. Não, queridos, 10 anos em preparação. E nesses 10 anos, ao fim desses 10 anos, se junta com o capítulo 11 de Atos. Chega o seu amigo Barnabé e fala: Paulo, preciso de você. Preciso da sua ajuda. Barnabé traz Paulo até Antioquia. E aí eles começam a um trabalho maravilhoso. Uma das igrejas mais missionárias da história. Uma das igrejas mais usadas por Deus na história. Tanto como campo missionário, como sinais e prodígios, com mestres e doutores. Mas aí uma coisa acontece. Agora uma outra conclusão dos judeus. Jesus salva? Salva ou não salva? Jesus é Messias? Jesus salva gentil e judeu? Jesus salva samaritano? Jesus salva o pessoal de Antioquia? Mas eles vão ter que guardar a lei de Moisés, que daí também é demais, né? Aí também está de brincadeira. Eles têm que praticar a circuncisão, porque Jesus é necessário, mas não é suficiente. Jesus só abre a porta, mas ali tem um monte de coisa ainda para fazer. Você tem aqui um checklist, meu querido. Circuncidou? Sim ou não? Está comendo? Sim ou não? Está comendo ali, se absteve da carne de porco, se absteve do bacon? Sim ou não? Está guardando o sábado? Sim ou não? Sim, não entra no céu. Pedrão está lá no céu. Não, estava morto esse tempo ainda, né? Depois que ele foi para a porta, né? Agora que ele tem uma lista lá. E era assim. E esse pessoal, veja bem, olha de novo. Ninguém se preocupou com os samaritanos. Foi Filipe que chegou até lá, fugido da perseguição, e que anunciou o evangelho. Depois Pedro e João foram lá ver. Depois que o evangelho já tinha sido anunciado. Eles não se preocupavam com Antioquia. Nunca, ninguém se preocupou. Meus queridos irmãos, vamos orar aqui para Deus levantar um missionário para Antioquia. Não se preocupou. Foi lá um judeu anônimo. Judeus anônimos gregos. A Bíblia fala, alguém que teve a revelação de Deus, que ousou comentar com um grego sobre o evangelho, e o evangelho, explodiu, pegou fogo, aquilo incendiou. E ninguém se preocupou, inclusive mandaram Barnabé, que nem quiseram ir lá pessoalmente, mandaram Barnabé e confirmaram. Bom, fazer o seguinte, então fica aí você, Barnabé, vê se você consegue fazer aí, porque para nós aqui não dá muito certo não. Chamou Paulo e agora estão lá, uma igreja vibrante, uma igreja forte, uma igreja vívida, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, tudo funcionando bem, tudo crescendo para a glória de Deus. Aí chega uma comissão de fiscalização. E eu sou fiscal e eu sei o que isso significa. Chega lá, uma comissão vinda de Jerusalém. Bom dia. Nós vamos ver o que está acontecendo aqui. Queremos saber se vocês estão crescendo, mas eu vou só fazer algumas perguntas aqui para vocês, tá? E esse pessoal que está aqui, está circuncidado ou não? E esse pessoal que está aqui, está comendo certinho ou não? E esse pessoal que está aqui? E algum olhava para o outro. E aquilo incomoda Paulo. Incomoda Barnabé, e eles trouxeram uma confusão em cima daquilo, e Paulo pega Barnabé e sobe até Jerusalém. Nós vemos isso em Gálatas 2, Gálatas 2 fala, eu subi 14 anos depois da minha conversão, eu subo a Jerusalém, eu e Barnabé, e faço uma coisa, eu levo Tito, porque eu tive uma revelação do Senhor, sobe a Jerusalém. Porque a igreja de Cristo não é lugar de disputas doutrinárias. A igreja de Cristo é lugar do Cristo ressurreto, supremo, rei, sobre tudo e sobre todos. O Evangelho. Pedro, Paulo e Barnabé não querem fazer duas igrejas. É uma igreja, a igreja de Cristo. Querido, você pode montar uma igreja se você quiser, fique à vontade. Cada um de nós aqui pode montar uma igreja. Mas não vai ser a igreja de Cristo, vai ser a sua igreja. Porque a igreja de Cristo é que ela se submete a Cristo.
é aquela que busca a unidade em Cristo. E Paulo, vendo o perigo que aquilo formava, sobe a Jerusalém, capítulo 2 de Gálatas. O pessoal falou que a gente não está abordando a carta de Gálatas, agora nós começamos a abordar a carta de Gálatas. Ele sobe a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eles se confrontam, levam Tito, um grego. Tito mesmo, Tito da carta de Tito. Leva o cara é grego. O cara não sabia nada de Moisés, nada de Torá. O cara sabia só uma coisa: Cristo, Cristo, Cristo Senhor, Cristo ressuscitou, Cristo morreu por mim, os meus pecados foram lavados por Cristo, Ele é Senhor, Ele reina, Ele me deu o seu Espírito. É isso que Tito sabia. Que muita gente na igreja às vezes não sabe. Ele sobe e leva Tito. Olha aqui um grego. Olha aqui o evangelho que eu estou expondo. Colunas da igreja de Jerusalém. Estou fazendo alguma coisa errada? Colunas da igreja de Jerusalém. Meu ministério de Barnabé, lá em Antioquia. O que vocês me dizem? Eles analisam a situação e dizem: tudo certo. Paulo fala: eles me dão as destras, significa eles concordaram, me deram a mão, o braço segura, está tudo certo, Paulo. Este é o evangelho, este é Jesus, esse é o poder do evangelho. Continua. Pedro vai continuar no evangelho da circuncisão entre os judeus, e Paulo e Barnabé continuam na incircuncisão. Só peço uma coisa para vocês: em todas essas coisas não se esqueçam dos pobres. Que era um pedido particular de Tiago. E Paulo faz isso. Paulo vem contente, pacificado, tudo certo, tudo certinho, continua em Antioquia. E aí lá em Antioquia, o Espírito Santo diz: levante-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho preparado para eles. Levante. E eles orando, abençoaram e envia eles para a primeira viagem missionária. Paulo tem lá no capítulo 14 toda a viagem missionária. Como eu falei aqui no início: Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia. Eles chegam nesse lugar e o evangelho flui. Eles têm provações, eles têm tribulações, eles têm apedrejamento, que Paulo fica quase morto. Mas o Deus o preserva e o levanta e o põe de pé. E eles continuam com tristeza, com dor, com lágrimas, mas na alegria do Espírito Santo o evangelho floresce. Por isso ele fala na carta, ao final da carta dos Gálatas: eu carrego as marcas de Cristo. Ele vai. E ali naquela região, uma bela igreja, uma jovem igreja, uma maravilhosa igreja, cheia do Espírito Santo, floresce naquele lugar, da mesma forma como floresceu em Antioquia. Porque para uma igreja florescer, plena, bonita, frutífera, só basta uma semente, chamada Jesus Cristo. Jesus Cristo. Basta isso. O Evangelho de Cristo. E a igreja cresce. A região, não sabemos qual cidade exatamente, mas em uma delas, Paulo chega machucado, ferido, doente, desfigurado, talvez pelo apedrejamento que ele sofreu. E ali eles recebem Paulo, eles abraçam Paulo, e Paulo fala aqui na carta deles: vocês me receberam como um anjo de Deus. Paulo anuncia o evangelho, é uma amizade maravilhosa entre eles. Uma amizade que só o evangelho pode ter. Um judeu ultra religioso, extremamente zeloso, agora abraçando um gentil idólatra, pagão. Só Cristo faz isso. Só Cristo pode pegar um extrema direita, abraçar um extrema esquerda, porque só o evangelho pode isso. O mundo segrega, o mundo divide, o mundo cria as barreiras, mas o evangelho de Cristo destrói as barreiras. E nós podemos dizer: somos um em Cristo. Somos um em Cristo. Paulo faz uma missão maravilhosa e tem que voltar para Antioquia. Termina a sua primeira viagem missionária e ele volta a Antioquia. Chegando em Antioquia, passado um tempo, ele ouve uma triste mensagem. A Galácia nunca foi alvo de atenção de ninguém. Galácia é, sei lá, alguma cidadezinha do interior do Paraná aqui que ninguém conhece. Sei, diz aí algum, irmão. Como é que é? Onde você nasceu, exatamente. Sim, ninguém conhece. Ali, ninguém sabe que existe. Nem no IBGE conta, esqueceram do censo dela. Mas daí, ninguém ligava para Galícia, ou para Galácia, como alguns falam. Ninguém ligava. Mas a partir do momento
em que começaram a ouvir que o Evangelho prospera, que o Evangelho cresce, que o Evangelho manifesta, que o Espírito Santo, Paulo fala em 3, fala, vocês receberam o Espírito Santo, ele foi manifestado entre vocês, dons espirituais, curas, a visitação divina sobre aquela igreja. Aí, aqueles que nunca deram bola para a Galícia, vamos fazer uma visitinha para a Galícia? Aí chega mais uma vez uma equipe de fiscais lá, mostrando o crachá. Somos de Jerusalém, viemos ver como é que estão as coisas aqui. Só que diferente de Antioquia, Paulo não estava lá. E eles começaram. Isso está errado, isso não presta, está faltando isso, está faltando aquilo. Seguinte, está tudo muito bem aqui, só que está incompleto. Eu não posso dar 100 para você. Tá vendo? Aliás, não posso dar nem 70, né? Para passar de ano. Tem que ficar em recuperação. Mas o que está acontecendo? Não, é o seguinte, está tudo bem, Jesus realmente é o Messias, Paulo não tem nada errado, está certo, ele está certo isso aí. Só que ele esqueceu de contar o mais importante para vocês. Se vocês não seguirem essa listinha de coisa aqui, não adianta nada, viu? Mas nós recebemos o Espírito Santo. Não discuta comigo, porque eu sou lá de Jerusalém. Não discuta comigo, porque quem me enviou aqui foi Tiago. Nesse modelo. Não fala comigo. Vocês, a começar agora, nós já temos 2000 anos de história. Onde vocês estavam quando Deus falou com a gente no Sinai? Não é assim? Nós passamos, nós temos a Bíblia, tá vendo o Messias que você segue? Veio de nós, tá vendo? Então vocês têm que obedecer a nós, porque nós somos bons. Nós sabemos o que estamos falando. Desculpe o palavreado, que é de proposital mesmo, querido. E ele chega com arrogância, com orgulho. E sabe o que acontece? Aquele povo vibrante, alegre, cheio do Espírito Santo, fica confuso e começa a aceitar essa nova mensagem. Sim, Jesus é bom, mas não é suficiente. Sabe que é bom, mas não é ótimo? Sabia, né? Na língua portuguesa nós temos essa variação, né? Alguma coisa é boa, mas uma coisa é ótima e a outra é excelente, não é assim? Você teve disso na sua escola. Você fez uma tarefa para o professor na primeira série. Você chegava para o professor e falou, bom, mas daí vinha seu amigo. Falava para o professor, não, esse é ótimo, o seu bom. Mas daí tinha aquela menina, com a letra perfeita. Você sabe disso, né? E sempre na sala de aula tem uma menina de letra perfeita. Ela faz a tarefa impecável. O professor olha para ela e diz, excelente. Aí o nosso bom e o ótimo dele já não serve para nada. Era a mesma coisa aqui. Jesus é bom, mas Moisés, excelente. E é isso que acontece naquela igreja. A questão aqui não é a questão se Jesus ressuscitou ou não. Não está em voga aqui, queridos. A questão aqui não é se Jesus é o Messias ou não. Não está em discussão na carta aos Gálatas se Jesus era o Messias ou não. Isso era ponto pacífico. A questão aqui não é se Jesus vai voltar ou não. Não, já estava ponto pacífico. Eles criam que Jesus ia voltar. A questão não é Espírito Santo, se descia ou não descia, se tinha o batismo ou não. Já estava pacificado. Sabe qual era a questão? A grande questão e o grande perigo, que às vezes o perigo é tão sutil que nós não percebemos, é a questão. Tudo isso é bom, mas não é suficiente. Era essa a discussão. Para vocês serem aceitos diante de Deus, para vocês serem recebidos como povo de Deus, para vocês talvez, veja bem, talvez se tornem filhos de Deus, vocês precisam de Jesus, mas precisa disso. E depois nós vamos fazer uma provinha e ver como é que está. E eles seguindo isso. Então Paulo, quando essa mensagem chega para o Paulo, alguém, pela graça de Deus, alguém vai avisar Paulo. E queridos, não tinha telefone naquela época, não tinha telex, não tinha fax, não tinha WhatsApp. Paulo, de alguma forma, talvez dias, semanas depois, ele ouve essa mensagem. E Paulo lá, se recuperando em Antioquia, ele começa a escrever. Alguns falam que ele ditou, mas ele começa a escrever a carta aos Gálatas, para tentar salvar não só o Evangelho, não só a igreja da Galácia, mas também para salvar eu e você. Eu e você. Eu falei isso aqui no início, na aula passada. Esse é o grande desafio da igreja.
O grande desafio da igreja não é enfrentar os poderosos do mundo. O grande desafio da igreja não é enfrentar o Império Romano. O grande desafio da igreja não é enfrentar os políticos, o ateísmo, o secularismo. O grande desafio da igreja é se manter firme na suficiência de Jesus Cristo. O grande desafio da igreja é se manter firme no Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo começa o seu Evangelho, começa a sua carta aos Gálatas. Talvez nunca passou pela mente de Paulo o impacto que essa carta teria nas nossas vidas até hoje. Alguns falam que a carta Paulo aos Gálatas é um proto-Romanos. Romanos, ele está mais tranquilo, está escrevendo de um lugar estável. Aqui não. Aqui Paulo está nervoso. Aqui Paulo está preocupado. Aqui Paulo está bravo. Aqui Paulo está vendo seus filhos que ele criou com tanta dor, com tanta alegria, com tantas lágrimas, que ele amou tanto e foi amado tanto, agora os seus filhos estão se desviando. Agora os seus filhos estão ouvindo uma outra voz. É igual você, meu querido, cria sua filha no caminho do Senhor, ajudando, amando. De repente vem um carinha de baby look. 3 barbas de fio de cabelo de cada lado. Com a calça aparecendo a cueca atrás. E dizendo, tá vendo seus pais aí? Esse povo não sabe nada não. Eu sei. É a mesma coisa. É a mesma coisa você, meu querido irmão. Você cuida do seu filho no caminho do Senhor, instrui na palavra. Aí chega 2 par de seios, mostrando metade da barriga, com um batom vermelho, e dizendo, quer ser feliz? Vem comigo. Isso dá desespero a um pai? Então vocês entendem o desespero de Paulo. Era essa a questão de Paulo. Era esta a preocupação de Paulo. Paulo não estava interessado nenhum de ficar debatendo com o judeu. A convicção de Paulo, Paulo não queria mostrar que ele estava certo e os outros errado. Não é uma questão de emulação aqui. A questão é salvar vidas. A questão é não permitir que vidas que foram libertas, que voltem para a escravidão novamente. Era essa a questão, e Paulo sabia bem, todo o fundamento da fé é Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo, e o que nós conhecemos de Novo Testamento hoje, ele deriva de Cristo. Com Cristo você tem tudo, sem Cristo não tem nada. Pode ter toda a lei, mas sem Cristo não tem nada. E Paulo começa a escrever. No capítulo 1, nós estamos caminhando para o final. E amanhã a gente continua essa passagem por Gálatas. No capítulo 1 ele faz uma introdução. Primeiro dizendo sobre a sua autoridade apostólica. Dizendo que ele é apóstolo, não por causa de homem algum. Não foi uma seleção, não foi uma eleição, não foi como Matias que tiraram sortes. Matias é um caso interessante. Jesus tinha dado uma ordem para os apóstolos. A ordem de Jesus é, ficai em até que do... Então vamos de novo. Qual que era a ordem que Deus deu aos apóstolos? Ele mandou assim, agora vão e escolham mais um apóstolo aí para mim. Tem 11, não pode ter 11, tem que ter 12, senão o negócio não fecha, o número é cabalístico. Não. Jesus não tinha dado ordem nenhuma. Não tinha falado nada. Só disse para ficar em Jerusalém até que do alto viesse o Espírito Santo. E os caras sabem o seguinte, ó, está faltando um aqui entre nós. Vamos escolher. E como é que eles escolhem? Lançaram sorte. Oh, meu Deus do céu. Você está vendo como é que é a coisa? E era discípulo de Jesus. Os caras lançam sorte. Mas pela graça de Deus, foi a última vez que a igreja lançou sorte. Porque a partir daquele momento, com a descida do Espírito Santo, é igual ao Espírito Santo que surge e diz, levantai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. É agora o Espírito Santo que dirige a igreja, não são conselhos humanos. Agora o Espírito Santo que dirige a igreja, não é sorteio. Eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Matias. Você ouviu falar de Matias mais em algum lugar na Bíblia? Não? Muito bem. Agora, este Paulo aqui, ele escreveu 2/3 do Novo Testamento. Quem era o 12º apóstolo? Paulo, e ele foi escolhido pelo próprio Cristo. Queridos, se Deus tem um chamado para você, ninguém vai impedir.
Não fica esse negócio aí que a culpa é que fulano não me reconhece, fulano puxou meu tapete, fulano não me quer, estão fazendo um picuinha para me derrubar. Querido, isso é coisa de degenerado. Quem nasceu de novo sabe que Deus tem preparado para ele, na hora certa vai chegar, na hora certa vai mover. O ministério que Deus tem para você, no momento certo, quando Ele disser é agora, vai surgir. E não adianta você ficar nessa ênfase de competição, de tentar ficar puxando o saco para ver se consegue alguma coisa. Não tem isso no reino de Deus, é Deus que levanta. E como eu disse na primeira aula aqui, a igreja apenas reconhece aquilo que Deus já determinou pela sua vontade. É assim. Paulo começa dizendo isso. Esta autoridade que eu falo é a autoridade dada por Deus. A revelação de Deus para mim. E eu sou apóstolo por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Paulo faz uma breve mensagem dizendo, paz a vocês. E paz seja com vocês através de Jesus Cristo. Este Jesus Cristo, é Ele que se entregou por nós, pelos nossos pecados, a fim de nos libertar de uma geração perversa. Paulo já começa aqui com 2 pés no peito. É Cristo que nos libertou, através do seu sangue, através da sua morte, quando nós estávamos desprezados, ridicularizados, perdidos no pecado, sem esperança, sem Deus no mundo. Ele nos trouxe para o seu povo. E aí acaba aí a introdução. Aí ele começa. Eu estou admirado. Eu estou perplexo. Eu estou, como diz, ensandecido. Eu não estou entendendo. Eu quero que vocês me expliquem. Como é que vocês, Gálatas 1:4, Gálatas 1:6, como vocês, tão rapidamente, vocês experimentaram o Espírito Santo, vocês experimentaram a regeneração, vocês foram libertos do pecado, da imoralidade, dos falsos deuses, do fatalismo, desta pressão do mundo, vocês foram libertos disso. Agora eu fico admirado, vocês ouviram o meu evangelho, vocês ouviram o que o Espírito Santo faz numa vida da pessoa, vocês ouviram o meu testemunho, como tão rapidamente vocês passam deste evangelho que libertou vocês, para um outro evangelho. Eu amei vocês. Eu fui a vocês, levados pelo Espírito Santo. Eu e Barnabé, quando vocês estavam mortos, sem esperança, ninguém dava mínimo para vocês. Agora, criei vocês como um pai cria os filhos. Agora, vocês estão depressa, na primeira voz que vocês ouvem, vocês já estão passando para um outro evangelho? Você foi criado na igreja, você aprendeu aqui, teve seus altos e baixos aqui, cresceu na graça aqui. Agora, só porque alguém faz uma proposta para você, você já vai toda contente? Só porque um profeta que você nunca conhece, chega lá e fala, vai no outro lá que o outro é melhor, você abandona tudo. E aqui, queridos, o grande perigo que vivemos hoje, é a junção de 3 coisas. O desejo de controle e o desejo de ser reconhecido. São 2 coisas que quando se encontram, só dá coisa ruim. Só dá coisa ruim. Veja bem. As estatísticas mostram que a grande parte dos jovens, o primeiro contato com droga ou com bebida alcoólica, é para aceitação social. Aceitação social. O primeiro contato é para que o jovem se sinta aceito pelo grupinho, pela turma, pelos amigos. Ou seja, existe uma necessidade de ser reconhecido. Existe uma necessidade interna de agradar os outros. De fazer uma carinha de bom para os outros. Para quê? Para que os outros o acolham no grupo social. Em contrapartida, dentro dos grupos sociais existem os controladores. Aqueles que se acham os líderes do grupo. E o desejo deles é controlar. Assim como um traficante, o desejo dele é controlar, é manipular, é deixar a pessoa à mercê dele. O seu dinheiro, a sua vida, o seu esforço, tudo fica depositado aos pés do traficante, desejo de controle. É o que nós encontramos aqui.
um desejo dos Gálatas de serem aceitos dentro de um sistema maior, dentro de uma história maior, que é a história judaica, com um desejo de controle dos judeus, que não queriam aceitar que não eram mais só eles os queridinhos de Deus, porque Deus amou quem? O mundo, e não só os judeus. Os judeus foram instrumentos de Deus para que o Messias viesse e o amor de Deus fosse derramado no mundo. Mas eles não aceitavam isso. O desejo de controle deles, com o desejo de conhecimento dos Gálatas, o que vem é a escravidão. O diabo ataca o seu desejo de conhecimento. O seu desejo de ser aceito, de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser elogiado, de ser afagado, de ser acariciado. Ele tem o poder de fazer você desviar do Evangelho. E não brinque com isso, tá? Não brinque com isso, porque amanhã, Deus permitindo, já acabou o tempo, até Pedro caiu nessa falácia. E se Pedro caiu, aliás, Pedro caiu um monte de vezes também, né? Pedro também não é muito referencial para nós, não. Mas, se entenderam. Queridos, quem somos nós? Entenda, as grandes quedas dos servos de Deus, das servas de Deus, são porque eles foram contaminados pelo desejo de reconhecimento. E foi tão forte que ele acabou aos pouquinhos se desviando do Evangelho para agradar algum tipo de grupo, para agradar algum tipo de partido, para agradar algum tipo de convívio social. Mas Paulo está falando aqui, eu me admiro. Nunca se esqueça. Eu encerro dizendo, nunca se esqueça de quem você era. Nunca se esqueça de onde você foi tirado. Nunca se esqueça de quem alcançou você e que agora te trouxe para o reino da luz. Você não precisa de reconhecimento de homens. A única coisa que você precisa é o Espírito Santo falando em você. Você é meu filho amado, você é minha filha amada. Eu tenho prazer em você, eu libertei você, eu curei você, eu resgatei você. É o que você precisa, é que eu precisamos. É nessa força que nós enfrentaremos os desafios da vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero orar com vocês nessa manhã. Diga para o seu amigo do lado. Firme, irmão. Está acabando. O cara só tem mais uma aula. Diga isso. Deus vai dar vitória. Não desista, meu querido irmão. E eu estou vendo aqui, ó. Vamos ver quem vai estar aqui amanhã de manhã. Tá? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela paciência, pelo respeito e pela compreensão. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos, ó Pai, porque a tua mente é muito maior do que a mente humana, ó Pai. E como diz o profeta, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. As nossas teologias furadas, as nossas concepções, os nossos preconceitos, as nossas mentes enrijecidas, o nosso legalismo, nada pode impedir, porque quando tu ages, tu vem agindo com libertação, tu vem agindo com perdão, com misericórdia, com amor, ó Pai. Assim como protegeste a tua igreja no primeiro século de cair no legalismo, protege a tua igreja hoje, ó Pai, do desejo de conhecimento, do orgulho teológico denominacional, do orgulho étnico, Pai. Que possamos entender que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos mostrar misericórdia, Senhor. Que não há diferença de judeu, gentil, bárbaro ou grego, livre ou escravo, homem ou mulher, porque somos um em Cristo Jesus, o nosso libertador. Que a tua glória se manifeste entre nós, que o teu Espírito esteja entre nós, não porque merecemos, mas porque o teu Filho conquistou para nós essa bênção. É o que te pedimos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém e amém.